Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meditando a palavra de Deus, por mais que estamos passando por situações adversas, ou até mesmo tendo alguém doente em casa, ou mesmo diante dessa pandemia que nos assusta e que às vezes nos coloca medo, mas o domingo é aquele dia de renovar, né? Uma semana, quantas coisas aconteceram nessa semana, no meio econômico, no meio religioso, no meio político. Quantas coisas aconteceram, e as coisas vão acontecendo. A vida, ela está sempre em movimento. E o dia de domingo é o dia de nós juntarmos todos esses acontecimentos, bons, maus, menos bons, e apresentar ao Senhor, com a certeza de que Ele vai nos acolher no seu amor e nos fazer melhores nesta semana que inicia. E a palavra de Deus, nesse tempo litúrgico que estamos celebrando, né, o tempo pascal, no 3º domingo da Páscoa, mais uma vez a palavra de Deus vem mostrando que o acontecimento da ressurreição não é um acontecimento mágico ou um acontecimento que eu possa adquirir porque
por vantagens ou por privilégios ou por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Este acontecimento, ele vai acontecendo na nossa vida porque é um dom gratuito de Deus. Basta nós abrirmos o nosso coração para acolher e fazer com que esse dom ele possa crescer, se multiplicar e frutificar. Então é esse caminho que hoje está sendo apresentado para nós, sobretudo quando nós nos decepcionamos com a economia, com a política, com tantas coisas, com a nossa família, às vezes não está indo bem, as situações em que nós vivemos, né, incluindo sobretudo essa pandemia. Muitas coisas nos deixam perplexos e nos frustra e nos deixa indignados. Se não tomarmos cuidados, corremos o risco de cairmos no desânimo e consequentemente no fracasso. Mas é nesse caminho onde muitas vezes nós saímos da comunidade, porque aquilo que nós colocávamos fé, esta comunidade tem experiência de sofrimento e de frustração, e de repente aonde nós vamos parar? Mas foi a fé de vocês no ressuscitado que permaneceram firmes e acreditam que o ressuscitado ele tem uma força maior de transformação. Então, apesar das nossas frustrações, das nossas decepções, muitas vezes, e aqui os discípulos de Emaús estão decepcionados. Eles começam falando para aquele que aparece conversar com eles, que é o próprio Jesus, que na hora da nossa dor, na hora da nossa dificuldade, é Jesus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que tomamos a iniciativa, é Ele que toma a iniciativa e vem até nós. E principalmente na nossa frustração, quando estamos decepcionados. Vejam os discípulos de Emaús. Eles começam a dizer: olha, você é o único peregrino que não está sabendo o que aconteceu lá. Nós colocávamos toda a esperança, toda a segurança de que de fato aquele seria o profeta que iria libertar Israel. E de repente os sacerdotes, chefes dos sacerdotes, o entregaram e o crucificaram. Decepção. E já fazem 3 dias que nada aconteceu. Estão desolados. Vejam, muitas coisas podem nos deixar desolados e decepcionados, mas eles continuavam no caminho. É o caminho que nós fazemos, o caminho da fé. Também passamos por isso, cada um do seu jeito, na dúvida, na incerteza das coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas Jesus insiste com eles. E é claro que é nesse caminhar da nossa vida, da nossa fé, é que nós vamos descobrindo valores que até então o sofrimento tinha feito com que nós abandonássemos, esquecesse. Às vezes o sofrimento faz com que a gente esqueça de coisas boas que já aconteceram na nossa vida. Nossa vida ela não foi feita, nós não somos homens, mulheres, famílias formadas e assim por diante, por acaso. Existe sim para os homens e mulheres de Deus o dedo de Deus. É Deus que forma a sua família, porque você disse sim, porque você aceitou e você quis, sabendo das dificuldades, das situações que você ia passar. E eu quero, Senhor, ser seu colaborador na família. Eu quero, Senhor, apesar de todas as dificuldades. Que dificuldade que tem para criar um filho? É fácil? Vocês em casa me dizem, sabem das dificuldades que passaram e o trabalho que nós mesmos demos aos nossos pais. E você aceitou.
Então é um grande desafio. Então, mas não quer dizer que você não vai se decepcionar com seu companheiro. Muitas vezes você vai se decepcionar, vai se frustrar com ele. Ele não é santo, você não é santa. É caminhando que se faz o caminho. Estou dizendo isso para mostrar o valor da família na vida da igreja e na vida da sociedade. E aqui os discípulos saíram da comunidade, frustrados. Mas eles desistiram da comunidade. Eles desistiram da comunidade, mas Jesus não desistiu deles. Foi pegá-lo no caminho da vida. E é claro que naqueles gestos e sinais que marcaram a vida deles, é naquele gesto forte que marcou a vida deles, é que eles vão lembrar e reconhecer que Jesus não estava morto, mas estava vivo, como Pedro, depois de ter alcançado esse ponto de crer que Cristo não estava morto, mas estava vivo. Na primeira leitura ele relembra Davi, que é o patrono, que realizou dentro dos seus limites a vontade de Deus, e o túmulo dele continua até lá, hoje continua até lá, mas Deus teve alguém que iria trazê-los para a sua glória, e esse alguém não tem um túmulo lá, porque foi desfeito com a ressurreição. Jesus vem e traz todos aqueles que lá estavam. Voltando para o caminho, o Pedro fez o caminho, porque a gente viu a dúvida que eles tinham para encontrar o Cristo ressuscitado, mas fizeram a experiência na comunidade. Eles não deixaram a comunidade, eles fizeram lá, estavam reunidos, Cristo, e lá eles fizeram a experiência. Os discípulos de Emaús mostram outro modo que também nós podemos fazer no caminhar da nossa vida. O importante é nós não esquecermos de fatos que marcaram a nossa vida, de algo bom que aconteceu. Não quer dizer que tudo o que aconteceu é ruim, vai depender também de como nós nos colocamos e enxergamos as coisas, porque às vezes queremos ver no outro um super pessoas, e não somos fracos, limitados, assim como os discípulos de Emaús, dificuldade até de entender num primeiro momento que Jesus caminhava com eles. Mas voltando, então essa é a experiência que Jesus nos chama hoje a fazer, na nossa dúvida, na nossa frustração, e buscar algo bom que aconteceu na nossa vida. Aqui a partilha do pão, olha que coisa sagrada, foi esse o momento que eles viram, foi o momento máximo da presença de Jesus no meio deles. Jesus se colocando, se dando gratuitamente por amor, para se fazer o quê? Para se fazer comunidade, mostrando para eles: o lugar de vocês é lá atrás, é lá na comunidade. E eles voltaram. Isso é fundamental para nós, Então aqueles que muitas vezes, por várias razões, que não é o caso da gente ficar dizendo, mas de alguns que tiveram o seu caminho machucado, ou o seu caminho no caminho ferido, volte, faça essa experiência do ressuscitado. Vamos olhar coisas boas que aconteceram, para que a gente possa fazer uma caminhada de homens e mulheres ressuscitados para Cristo, para formarmos essa nova comunidade de irmãos e irmãs, apesar das nossas fraquezas e limitações.